O aumento de internações por Covid-19 tem causado aí a superlotação em muitos hospitais. Por isso a gente vai conversar agora com a diretora de Ciência e Tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia e professora da USP também, doutora Ludmila Rajar. Muito boa tarde, doutora Ludmila. É com muito prazer que eu anuncio essa entrevista aqui com você, que tem muita experiência, atua nessa linha de frente, sabe como é que está a situação desses leitos nos hospitais. E eu queria começar sabendo a sua opinião, como é que está essa situação hoje, como você classifica a situação hoje do nosso país diante dessa situação que nós estamos vivendo agora em muitas regiões. A gente mostrou isso ao longo do 360, que muitas regiões do país estão entrando no colapso, né? Como você classifica, doutora? Boa tarde a vocês todos. Realmente acho que o que o Brasil está vivendo agora é algo que nós não imaginávamos estar vivendo. O sistema de saúde está sofrendo uma pressão muito grande, não só os privados, mas também os públicos. Chegou a hora de um momento de muita dificuldade, de falta de leitos para atendimento básico, de falta de leitos de emergência, de falta de leitos de terapia intensiva, e não só para o atendimento dos pacientes com Covid, como os pacientes não Covid, que continuam infartando, tendo derrame cerebral, tendo as suas cirurgias do câncer sendo impedidas, canceladas e postergadas. Então, nós estamos vivendo realmente um momento de muitas dificuldades, e para a gente sobreviver a tudo isso, para a gente não gerar muita morte, para a gente realmente tentar preservar a nossa população, nós temos que pensar em soluções a curto prazo. Soluções estas que vão desde uma triagem mais adequada dos pacientes, a implementação de protocolos de tratamento, pelo menos mais uniformizados entre todas as instituições públicas e privadas, e, ao mesmo tempo, os hospitais, as redes de saúde e todo o sistema de saúde, ele tem que tentar, de alguma forma, não impedir o atendimento do paciente não Covid, separando as áreas, mantendo as cirurgias que são realmente necessárias. Nós sabemos que antes da Covid-19, os dois maiores problemas do nosso país são as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o derrame cerebral e o câncer. E esses pacientes continuam tendo as suas doenças, as suas demandas de emergência. Então, eu considero, Kenzo, que esse é um momento de muita dificuldade que o Brasil está vivendo, mas nós temos que tentar soluções. Enquanto país, enquanto instituição, enquanto profissionais de saúde, não só para atender os pacientes com Covid, seja com hospitais de campanha, com ampliação dos recursos, com melhora no rastreio dos diagnósticos e dos contatos, mas também nós temos que atender os outros pacientes, e isso também não pode deixar de ser uma prioridade. Isso que a senhora está falando é muito importante, doutora Ludmila, porque realmente a gente não pode se esquecer de que os demais problemas, as demais doenças, elas não param, elas continuam. E essas pessoas muitas vezes acabam ficando com medo de ir ao hospital, de buscar um tratamento médico, não é isso, doutora? Por causa da Covid, elas ficam assustadas e deixam de procurar esse atendimento, e a gente sabe que no futuro, e não num futuro tão longo, essas pessoas podem vir a ter problemas mais sérios que poderiam ser evitados agora. Sem dúvida, nós temos um número muito forte que nós levantamos num estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A mortalidade cardíaca no ano de 2020, ou seja, por causas do coração, aumentou em 132% no nosso país. O que motiva isso? Primeiro, o paciente tem medo de ir ao hospital, então ele tem dor no peito, ele tem falta de ar, ele tem algum problema neurológico, uma tontura, uma fraqueza, ele não vai ao hospital, então ele morre em casa. Segundo fato que determina esse aumento de mortalidade: com o isolamento, as pessoas deixaram muitas vezes de fazer a sua prevenção, deixaram de ser consultados, deixaram de fazer exames, começaram a alterar a sua dieta, deixaram de fazer atividade física. Então, os fatores de risco para os problemas cardiovasculares e mesmo para o câncer, eles só aumentaram, e agora a gente começa a viver a consequência disso. Por isso que esse é um tema da mais alta relevância para o brasileiro. Nós temos sim que atender Covid, nós estamos numa emergência mundial, e o nosso Brasil, nesse momento, é o país que está realmente sob uma pressão muito grande
um aumento gigantesco do número de mortes, um aumento gigantesco do número de infectados. A gente tem que tentar fazer uma reengenharia rápida no nosso sistema de saúde. Nós não temos tempo. Então, pode ser reativar leitos federais que estão parados, pode ser através de alianças público-privadas, pode ser através da reativação de hospitais de campanha, mas isso passa também por um querer que tem que ser nacional. Leitos que vão ser ampliados, municípios um que vai ajudar o outro, estado um que vai ajudar o outro. E também não adianta ter leito e o doente ser mal atendido. Tem 1 ano dessa pandemia do Brasil e nós ainda recebemos pacientes maltratados, com protocolos atrasados, e as medicações que hoje fazem diferença, a estrutura que faz diferença, ainda falta. Então não basta ter o leito, isso a gente vem falando desde abril do ano passado. O treinamento, a capacitação e a implementação de protocolos, ela é essencial, ela é sistemática. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que dar uma resposta rápida para a sociedade, porque agora não é culpa de ninguém. Eu tenho sempre batido na tecla, eu não quero ver governador brigando com o prefeito e com o presidente da República, eu quero ver todas essas pessoas unidas em prol da saúde das pessoas, da saúde dos brasileiros. Então, esse tópico tem que ficar para trás. O tópico agora é salvar o maior número de vidas com menor impacto socioeconômico, e aí o Legislativo vem para nos ajudar a sustentar essas pessoas que agora vão ter que se manter ainda no distanciamento social, porém, ao mesmo tempo, nessa reengenharia do sistema de saúde, hoje a gente sabe que esse doente com Covid, ele precisa de emergência, de UTI. Então, existe a ala eletiva, existe as cirurgias ambulatoriais. Então, nós temos que também pensar no atendimento do cardiopata, do doente que tem problema renal crônico e do paciente que tem câncer. Senão, esses números vão explodir nos próximos meses. Então, é claro que o nosso SUS, maravilhoso SUS, que está na Constituição desde 1988, deliberando a saúde como um direito de todos, é hora de nós, agora, pensarmos numa reengenharia rápida do nosso sistema para atender ambas as demandas, a população com Covid e a população não Covid. E o paciente não tem que ter medo de vir ao hospital. E a gente tem que dar a garantia que ele será bem atendido, qualquer que seja o seu sinal ou sintoma. Muito bom, doutora. Muito bom, doutora. Excelente sua fala de pontuar cada um desses trechos aí sobre as ações coordenadas que precisam ser feitas em âmbito nacional realmente, despolitizar tudo isso. Afinal de contas, a gente tem mostrado números cada vez mais assustadores, a gente tem batido recorde atrás de recorde, recorde super negativo, doutora. Eu vou chamar para essa conversa a Thaís Arbex, que quer fazer uma pergunta. Thaís. Boa tarde, doutora Ludmila. Vou pegar esse gancho do Kenzo sobre a coordenação nacional. A gente viu no início da semana uma proposta do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, sobre um toque de recolher nacional. E a gente também tem ouvido muitos governadores defenderem medidas nacionais de restrição. Eu quero saber se a senhora acredita que esse é o único jeito de a gente diminuir o número de casos e de mortes de Covid no país. Thaís, existe muita controvérsia em relação a esse tópico. Isso tem que ser tratado nacionalmente ou isso tem que ser personalizado, individualizado, de acordo com cada estado? Eu acho que a gente pode discutir isso em 2 pontos. Primeiro, nós temos que estar nacionalmente unidos nas definições. Mas a gente tem que lembrar que o nosso país é um país continental, que tem 27 estados e muitas vezes essas realidades são distintas. Na minha opinião, como médica, pela dinâmica da pandemia, eu acho que as ações têm que estar coordenadas sob uma frente nacional, não há dúvida, sem crítica, mas tem que estar o governo federal com o estadual e com o municipal falando a mesma língua. Mas essa questão epidemiológica é toque de recolher, é lockdown, isso é muito dinâmico. E eu acho que a melhor maneira de se fazer isso é fazer estado por estado, havendo um comitê técnico 24 horas que vai demandar sobre a questão epidemiológica, porque essa dinâmica é muito comum. Então, eu vou dar um exemplo. Um mês atrás, a região norte do Brasil, Manaus, tinha que estar em lockdown, porque eles não tinham mais leitos. Hoje, a realidade de Manaus já é distinta. Então, nós estamos falando de um país continental com 210 milhões de habitantes. Então, eu vejo na seguinte opinião: tem que ter uma força nacional de coordenação, não há dúvida.
Mas eu, como gestora, se pudesse opinar, eu não faria lockdown e toque de recolher nacional. Eu colocaria frentes técnicas capacitadas, estado por estado, e esses estados têm que ter autonomia de decisão, porque a política local, ela tem as suas peculiaridades, tem o número de leitos, tem a hierarquização do sistema de saúde, tem a rede privada, tem a capacidade. Isso é muito dinâmico, Thay. Então, de novo, tem que estar todo mundo unido, mas na minha opinião, toque de recolher e lockdown é estado por estado, porque nós temos realidades distintas num país que tem 27 países, 27 unidades federativas e que dão a continentalidade do Brasil. E a epidemia, ela é dinâmica, os números mudam, os números de leitos mudam. Agora, os estados, os municípios têm que estarem unidos, mesmo no sistema de saúde, na regulação dos leitos, na hierarquização. Vão lembrar dos sistemas de transportes. Eu tenho que ter transporte adequado, muitas vezes eu tenho leito no município perto, mas não tenho transporte adequado. Então é hora de haver uma união nacional no que se refere a vamos salvar o maior número de vidas sem imprimir um colapso no sistema de saúde nesse momento. Entretanto, lockdown, recolher, eu não vejo realmente uma necessidade de isso ser nacional, já que a gente tem um país tão heterogêneo e a pandemia é dinâmica. Doutora, eu vou aproveitar a oportunidade agora que eu gostaria que você esclarecesse para a gente, doutora, um ponto sobre as lotações das UTIs, né? Muito tem se dito aí por especialistas de que essa nova cepa agora tem atingido um volume muito grande de gente por conta da transmissibilidade dessa cepa e de que muitos jovens, sim, jovens, estão sendo afetados por essa nova cepa da Covid-19, estão sendo entubados, estão ficando nos hospitais. Qual o alerta que a senhora faz para esse público, doutora? Isso é fato. Vamos lembrar que no começo da pandemia, os especialistas, as lideranças, a gente sempre recomendava de 100 pacientes infectados, 20 vão precisar de hospitalização, então só procure o hospital, e era isso que nós recomendávamos, se tivesse falta de ar, ou febre persistente, ou queda da oxigenação. E a gente sempre chamava a atenção dos grupos de risco, nós discutimos isso muito aqui na CNN. Quem eram os pacientes que tinham maior chance de evoluir mal? Então era o paciente idoso, ou que tinha um problema cardíaco, ou problema respiratório, ou diabetes, e isso mudou. Depois de um ano da pandemia no Brasil, essa epidemiologia da doença mudou. Hoje, boa parte dos pacientes infectados, mais de 20%, vai precisar de hospitalização, e mesmo pacientes sem fatores de risco, pacientes jovens. Nós não víamos isso, pacientes com 20 anos de idade, 30 anos de idade, com pneumonias graves por Covid-19, precisando de UTI. Então, nós não podemos subestimar o risco e dizer, fique em casa, não procure assistência médica, ou mesmo fazer um atendimento muito superficial. Nós estamos diante de uma doença grave e que se agravou nesse último mês no Brasil. A gente tem que lembrar que essas variantes já estão espalhadas, nós não temos esse dado cientificamente publicado, mas a impressão clínica é de uma forma mais transmissível, como você falou, e mais grave, não levando em consideração fatores de risco. Então, nós entubamos pacientes de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, de 40 anos, com uma ocorrência e uma frequência muito maior do que víamos alguns meses atrás. E isso só aumenta ainda a necessidade de leitos de UTI, e nós estamos vivendo hoje realmente um número muito aquém da necessidade. Mesmo uma região, um estado como São Paulo, que tem um sistema de saúde muito amplo comparado com outras regiões do Brasil e que está habituado a receber pacientes de todos os estados. Nós recebemos muitos pacientes de Manaus e hoje a nossa capacidade de ajudar os pacientes de outras regiões reduziu muito. Por quê? Porque a gente está tendo que atender um número local, não só de idosos, não só de doentes com comorbidades, mas também pacientes jovens e sem comorbidades. Então, o risco dessas novas variantes, ele não pode ser minimizado e muito menos subestimado nem pela população e nem pelos profissionais de saúde. Doutora, nós mostramos no nosso mapa hoje já que a região sul é uma região que está preocupando demais pela lotação dos hospitais, né? O número está altíssimo. O Rio Grande do Sul já não tem mais vaga de UTI, por exemplo.
e a gente sabe da dificuldade de se transportar pacientes em estado grave, por exemplo, ou seja, pacientes que precisam de leitos de UTI e ainda mais de um estado como o Rio Grande do Sul para outros estados mais distantes aqui no Brasil. 5h34, você acompanha aqui junto com a gente uma entrevista com a doutora Ludmila Rajar. Ela é diretora de Ciência e Tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia e professora da USP. Doutora, eu tinha antes do intervalo comentado com a senhora a dificuldade de se transportar um paciente que precisa de leito de UTI, que está necessitando de um leito de UTI de um estado para o outro. Então, nós temos, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os 3 estados estão com lotação dos hospitais acima dos 90%. Por exemplo, Rio Grande do Sul está com 100% de lotação. Qual que é a dificuldade de se fazer o transporte de um paciente precisando de um leito de UTI para um outro estado, por exemplo, como aqui na região sudeste? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque essa tem sido uma temática que passou a fazer parte do dia a dia dessa pandemia, especialmente com a questão da superlotação dos hospitais de Manaus, 1 mês, 2 meses atrás. Realmente é desafiador, é problemático. Vamos pensar o seguinte, quem é o paciente que precisa ser transportado? Normalmente é um paciente de UTI, que não tem recurso de UTI na sua cidade ou no seu estado. E aí, veja bem, você tem que ter um sistema de transporte terrestre adequado, com bombas, com respirador. Você tem que ter uma UTI aérea adequada, com bombas, com respiradores, com entradas, com energia. É extremamente complexo. Sem contar que a maioria desses pacientes com Covid-19 precisam de leito por problemas respiratórios. Eles estão precisando de altas concentrações de oxigênio. Só a mudança de um paciente desse, de uma maca do hospital para outra maca, cai a oxigenação. Mudança para a ambulância, cai de novo a oxigenação. Mudança para o avião, de novo. Então é de altíssimo risco. Então, primeiro, é um gasto enorme. Muitos pacientes, infelizmente, chegam até a metade desse transporte e têm que voltar porque estabilizam, pioram e, inclusive, morrem. Alguns pacientes morrem durante o transporte. Então, se nós pudéssemos evitar isso do ponto de vista de saúde pública, seria o ideal. Se a gente está chegando a esse ponto, é a hora da gente tentar reforçar local. É abrir leito de campanha, é reativar leito que está parado, é tentar ampliar recurso, é tentar, de uma maneira mais inteligente, minimizar ao máximo o transporte aéreo. Mesmo na vida privada, com um recurso maior, é extremamente desafiador. Os pacientes chegam descompensados. Eu recebi vários pacientes do Brasil todo em São Paulo. Claro que alguns pacientes chegam estáveis, mas boa parte desses pacientes sofre muito o efeito do transporte. Nós estamos falando de uma doença, pessoal, que no Brasil, o paciente que está no respirador por Covid-19, ele tem uma chance de sair vivo de 20% a 25%. E você pode ainda reduzir ainda mais essa chance com um transporte inadequado ou não seguro, porque depende de N fatores. Lembrar também que a nossa frota de UTI aérea ela é pequena, tanto de aviões da FAB quanto de aviões do sistema privado. Então, esse é um tópico que eu não contaria pensando em saúde pública. Eu tentaria ao máximo utilizar transporte terrestre em municípios vizinhos, cidades de referência e, mais uma vez, tentar fazer de tudo para reforçar o cuidado local e deixar apenas casos peculiares, mas não como uma regra, transportar doente. Doente não é mercadoria, é vida. Qualquer deslize, qualquer transporte inadequado, você pode perder o doente ou ir para um caminho sem volta. Então, esse é um tópico que eu acho que, dentre as nossas prioridades, não deveria estar realmente prioritário por todas essas dificuldades colocadas aqui. Doutora, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos super enriquecedores. Afinal de contas, a gente, doutora, tem mostrado todos os dias essa situação das regiões e a gente fala exatamente desse ponto que você entregou agora para a gente, da dificuldade de transportar esses pacientes de um estado para o outro. Imagina de uma região para outra. Nas palavras da doutora Ludmila Rajar, hoje a gente conseguiu esclarecer isso para quem está na ponta, para quem atende esses pacientes, para quem sabe da gravidade dessa doença. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui, super esclarecedora e enriquecedora para todos nós. Obrigada a vocês e boa tarde.